Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quero agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso, por essa oportunidade de estar aqui transmitindo da palavra do Senhor. Quero agradecer ao Duda. Duda, obrigado por poder fazer parte aí da sua transmissão. Obrigado pelo convite, que Deus continue abençoando muito a tua vida, tá bom? Tua vida e tua família. Quero deixar uma palavra aqui para o teu coração, você que está ouvindo essa mensagem, que está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Assim está escrito na palavra do Senhor. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra é para o teu coração. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos condenará? Se é Cristo quem nos justifica. Ei, irmão, nenhum de nós somos dignos, não é porque alguém faz parte da igreja, porque anda com a Bíblia, porque anda... Não, ei, irmão, nenhum de nós somos dignos, não. O Senhor Jesus, estando aqui nessa terra, Ele disse assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então a igreja é o lugar daqueles que reconhecem a necessidade de cura, a necessidade de restauração, a necessidade de salvação, não é? É Ele que nos justifica, é Ele que nos lava, é Ele que nos limpa, é Ele que torna nossas vestes brancas como a neve, é Ele que nos perdoa, é Ele que pagou um preço altíssimo ali naquela cruz, carregando aquela coroa de espinho, levando todas aquelas chicoteadas ali por causa de nós. Hoje, para que eu pudesse estar aqui trazendo essa mensagem, estava lembrando um pouquinho daquilo que aconteceu lá e vendo como foi feito aqueles chicotes que eram ali tiras de couro que deixavam ali grandes hematomas. Ei, irmão, e nas pontas eram pedaços de ossos afiados e pedaços de metal como se fossem anzóis, que quando aquele homem recebia aqueles açoites, além da batida ali daquele couro sobre a pele, machucando, ferindo, aqueles pedaços de ossos e aqueles pedaços de metais pontudos como se fossem anzóis, eles cravavam ali na pele, e quando era puxado, arrancava pedaço, irmão. A carne ficava toda dilacerada. Sabe por quê? Porque isto foi preparado. Essa pena de morte foi preparada para a pior criatura, para o assassino, para o estuprador, para aquele que comete todo tipo de violência. Pena de morte. E Jesus estava sofrendo esse castigo, passando por essa pena, sendo penalizado, julgado injustamente. Sabe por quê, irmão?
para pagar o meu pecado e o seu pecado. Se lembre quando ele estava, antes disso, em oração, quando ele estava ali no Getsemane, orando, se lembre que a aflição dele era tamanha, tão grande, que o suor dele se tornou como que em gotas de sangue. Sabe por que disso, irmão? Para que você pudesse entender que ele não estava ali passeando, para Jesus estar ali naquela cruz, para Jesus passar ali por aquela cidade como um assassino, como um criminoso que recebeu a pena de morte. Ele não estava passeando ali, para ele não é masoquista, que ele gosta da dor, não. Ele estava suportando tudo aquilo, porque hoje ele via você, hoje ele via a possibilidade de você ouvir esse chamado dele e você vir ao encontro dele. Esse caminho agora está aberto, não está mais fechado pelo pecado e pela iniquidade, porque o pecado ele nos separa de Deus. A iniquidade ela cria como se fosse um muro entre Deus e você, para que Deus não te ouça. O pecado te afasta, mas Deus, na pessoa de Jesus, ele vem quebrando esse muro, quebrando essas barreiras, abrindo o caminho. Se lembre que o véu do templo se rasgou de alto a baixo para que eu e você tivéssemos essa liberdade de entrar na presença do Senhor, de entrar no Santíssimo Lugar. Ele suportou tudo aquilo, irmão. Ele suportou aquela vergonha, ele suportou os açoites, ele carregou uma cruz que não foi feita para ele. Nunca alguém fez, nunca alguém projetou, nunca alguém fabricou uma cruz para Jesus, não. Aquela cruz fora feita, estava pronta para Barrabás. Mas quando a autoridade dali disse: quem eu devo soltar? Como costume, em tempo de Páscoa, eu lhe soltarei alguém. Quem que eu devo soltar? A Jesus, o Nazareno, ou a Barrabás? E talvez foi um susto para aquele homem quando ele ouve fortemente o povo gritando: solte Barrabás. Barrabás foi entregue, foi liberto, simbolizando a minha e a sua liberdade. Barrabás era criminoso, Barrabás que estava condenado a passar por aquela morte. Mas porque Jesus vai ocupar o lugar dele, ele vai ser solto e ele vai ser livre. Aproveite essa liberdade. Aproveite esse dia, é um dia de boas novas. Esse dia é um dia de recomeço. Esse dia é um dia de você olhar para o sacrifício feito lá na cruz e saber que esse sacrifício foi feito para você, não é para outras pessoas. Ei, irmão, guarda isso com você. Não é porque o seu pai é crente, não é porque o seu pai é um homem de oração, não é porque a sua mãe está lá na igreja, é uma serva do Senhor, que você vai para o céu. Não, ei, o encontro com Cristo é um encontro particular. Você precisa ter um encontro com Ele. É um encontro particular seu e dele. A salvação ela é individual. Todo aquele que crer primeiramente e for batizado, este será salvo. Aquele que não crer, o que é não crer, irmão? É você ouvir uma palavra como esta por um ouvido e soltar pelo outro. É não crer, é não dar valor para a palavra de Deus e tampouco dar valor para esse sacrifício feito lá na cruz. Ele carregou uma coroa de espinho por mim e por você. Eu olho para a palavra de Deus e vejo quando Deus criou Adão, vejo quando Deus criou lá Eva e preparou para eles um jardim maravilhoso. Imagine, irmãos, imagine as frutas, imagine o que havia disponível para eles. Ei, irmão, era muito mais bonito do que você está lá na feira livre mais linda de hoje, que você pode imaginar. Aqueles frutos eram coisas maravilhosas, saíram da mão de Deus. Ainda não havia o pecado nessa terra. Não havia pecado. Ei, irmão, não havia espinho. Não havia espinho. Mas após o pecado, é que foi gerado também o espinho. É, irmão, a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus dizendo para o homem: e ao homem ele disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerá dela todos os dias da tua vida. Versículo 18: ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Até então, ei, irmão, até então não tinha espinho.
não tinha espinho. Resultado do pecado. E agora esse espinho, como resultado do pecado, está em forma de coroa e cravada na cabeça de Jesus. Você se lembra que os soldados cercaram a Jesus, despiram, colocaram sobre ele um manto e, zombando dele, colocaram o que a Bíblia escreve como se fosse um cetro na mão dele, uma cana na mão dele, como se ele... E aquela coroa cravada na cabeça, zombando dele, dizendo: você que é o rei dos judeus. Em algum momento eles tomaram da mão dele aquela cana e batiam na cabeça dele, e ele com aquela coroa, aqueles espinhos cravavam na cabeça dele. Os espinhos que em algum momento não existiram. Os espinhos que nasceram e vieram a existir por causa do pecado, agora estão cravados na cabeça do Mestre. A palavra de Deus vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele vem se fazer maldição, ou se colocar no lugar onde toda maldição vai cair sobre ele, para que ela não venha sobre você, para que na sua vida seja bênção. Você consegue entender isso? Para que não venha a maldição sobre a sua vida, que venha a bênção sobre a sua vida, a maldição está sobre ele, aqueles espinhos cravando na cabeça do Mestre. Ele se fez maldição por nós, para que na nossa vida houvesse a bênção do Senhor. Aceite esse sacrifício que foi feito. Ei, irmão, você não precisa hoje, não há necessidade hoje de você colocar uma cruz nas suas costas e sair andando quilômetros para... Ei, não precisa. Todo o sacrifício foi feito lá na cruz. Todo o preço do pecado foi pago lá na cruz. E o nosso papel hoje, o seu papel hoje, é apenas receber tudo isso que foi feito como um presente do Pai. E deixar que esse Espírito de Deus maravilhoso esteja agindo na tua vida, agindo no teu coração, para que você venha viver aquilo que Deus vem dizendo na tua palavra. Eis que faço novas todas as coisas. Deus tem uma história nova, Deus tem algo lindo e maravilhoso para escrever através da tua vida. Então apenas abre o teu coração e deixa Jesus agir. Amém? Uma ótima noite a todos, que a paz esteja contigo, que em cada momento, em cada passo da tua vida, Deus esteja contigo e que Ele sempre encontre um lugar muito especial no teu coração. Amém? Deus abençoe a todos.